Olá, bom dia. O Instituto de Genética Forense já está em funcionamento no estado há mais de um ano. O objetivo é trazer resultados mais rápidos àqueles casos que à primeira vista parecem meio sem solução. Mas durante esse tempo todo, o que já foi feito? O que a gente pode dizer que esse instituto está realizando? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo foi a diretora do Instituto, Cristiane Cutrim. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Obrigada, eu quero agradecer essa oportunidade de falarmos sobre o nosso trabalho. Também agradecer a toda essa equipe que nos recebeu, desejar um bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Ok. Instituto de Genética Forense. Quando a gente fala assim, o nome parece tão pomposo, né? A gente pensa que a gente está falando naqueles seriados da TV. Mas no dia a dia, como é que é o trabalho de um instituto forense? O Instituto de Genética Forense. Isso, ele foi criado recentemente, há pouco mais de um ano. Nós conseguimos implantar esse instituto, que era um serviço que a gente vinha desenvolvendo em parceria com outros laboratórios de genética forense do Brasil. Então, o que acontecia antes? Nós tínhamos essa demanda, nós levávamos os casos para serem resolvidos conosco, juntamente com os peritos dos outros estados, e a gente realizava esse trabalho fora do nosso estado. A partir do momento que a gente conseguiu implantar o laboratório, que é um instituto, né, a gente conseguiu trazer as respostas mais rapidamente. Mais rápido, claro, né? Isso. Tudo sempre era levado para outro estado? Não tinha nada assim mesmo pequeno que fosse realizado aqui? Não, toda demanda ela era atendida em parceria com os outros estados. Então, quando acontecia algum caso em que havia essa demanda da obtenção do perfil genético, a gente precisava viajar para outros estados, os estados que pudessem nos receber para poder realizar esse serviço. Sim. E hoje não. Sim, tinha que ver o estado que podia receber, onde é que a demanda estava menor, onde é que vocês podiam se encaixar. Quer dizer, levava um tempinho, perdia-se um tempinho, posso dizer assim, sim, né? Sim, com certeza. E hoje, a celeridade que foi dada a esse trabalho tem trazido os resultados que vocês esperam? Importantíssimos resultados. O Instituto de Genética Forense, ele faz parte de 7 órgãos que compõem a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e Polícia Civil. Então, cada órgão da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, ela tem um serviço específico. No caso do Instituto de Genética Forense, nós trabalhamos com a obtenção do perfil genético. Hoje a tecnologia está muito avançada. A gente trabalha com kits e com equipamentos que têm uma sensibilidade muito grande, que são compatíveis com os grandes laboratórios do mundo e do Brasil. E hoje, por exemplo, se tem um vestígio que é encontrado no local de crime, pode ser qualquer coisa, pode ser um chiclete, pode ser uma mancha de sangue. Um chiclete que para a gente não vale nada, né? Para descartar, para vocês tem uma importância muito grande. Muito grande. A partir dali a gente começa a trabalhar aquele material e dependendo do tipo de material, há uma metodologia diferente para que a gente possa obter esse perfil genético e comparar com alguém. Então, o exame de DNA é um exame comparativo. Eu obtenho o resultado desse exame, um perfil genético, eu quero comparar com alguém. Eu quero comparar com a vítima, eu quero comparar com o suspeito. E aí a gente consegue determinar a autoria do crime. Entendi. Mas é um trabalho demorado, né, Cristiane? É um trabalho bastante demorado. Muito minucioso, muito demorado. Sim, é um trabalho que ele passa por várias etapas. O Instituto ele é composto por várias salas que cada um tem uma finalidade até a gente conseguir obter esse resultado. E dependendo do tipo de material, a gente pode demorar um pouco mais para obter esse DNA ou não. Porque quando a gente fala de vestígios, são materiais que estão submetidos a diversas condições ambientais. Então, pode ter uma escassez maior de material genético. A gente trabalha também com a identificação de corpos que podem estar submetidos a diversas situações, por exemplo, corpos carbonizados ou corpos mutilados. Então, dependendo do grau de contaminação, de degradação, exige um trabalho maior. As técnicas empregadas aqui e, consequentemente, os resultados que a gente vai obter desse trabalho, é igual em qualquer outro estado agora? A gente tenta estar equiparado a esses grandes centros de pesquisa? Certamente. O diferencial do Instituto é porque houve um investimento maciço em automação. Então, nós temos equipamentos, por exemplo, que fomos os primeiros do Brasil a recebermos. A gente trabalha com a perspectiva de conseguirmos obter esse resultado o mais rápido possível. E o exame de DNA, por ser um exame que demanda uma técnica muito primorosa, ele é padronizado.
Nós temos uma rede que se chama Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que ela estabelece padrões e procedimentos para que esses exames eles tenham essa padronização necessária. Essa rede, ela trabalha com a perspectiva da gente conseguir correlacionar crimes no Brasil. Então, por exemplo, um resultado do nosso exame é inserido dentro de um software que se chama Codes, que é o mesmo software utilizado pelo FBI. E aí a gente começa a comparar os nossos resultados dentro do nosso estado, até mesmo no Brasil. Então a gente consegue correlacionar crimes e obter resultados favoráveis. É um trabalho integrado entre todos os estados? É um trabalho bastante integrado. Por exemplo, um crime que acontece aqui, mesmo que o culpado, o criminoso esteja em outro estado, vocês conseguem essa identificação através dessa, vamos dizer, dessa correlação de trabalho que vocês têm? É assim que funciona? Exatamente. Nós obtemos o resultado do nosso exame, realizamos o nosso exame através dessas diversas etapas que passam pela extração do DNA, passa pela quantificação, amplificação, genotipagem. São etapas que fazem com que a gente consiga obter o resultado do nosso exame. A partir do momento que a gente tem esse resultado, a gente insere o nosso resultado nesse banco de perfis genéticos, o CODES, e aí começa a fazer essa busca. Quem será que tem o mesmo perfil parecido com esse? E aí a gente consegue obter um resultado e aí, por exemplo, um crime em série, a gente consegue correlacionar algo que possa ter acontecido no nosso estado com algum outro estado. A gente começou esse trabalho recentemente de inserção no banco, porque para a gente obter esse banco de perfis genéticos, a gente tinha uma série de critérios técnicos que precisavam ser adequados. Nós precisamos passar por uma certificação internacional, um controle de qualidade internacional, nós precisamos passar por uma série de requisitos. Aí a gente conseguiu obter esse servidor. Nós recebemos esse servidor há pouco tempo. Então, nós já iniciamos o trabalho de inserção desses resultados. Por um outro lado, existe uma lei, a Lei 12.654 de 2012, que prevê a coleta compulsória dos condenados por crime hediondo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o resultado dos vestígios ali no banco, a gente tem o perfil genético dos condenados para poder fazer esse cruzamento de informações. Tem um banco, é um banco que fica, um banco. Que vocês ficam para... É um programa de computador. Isso, mas é como se fosse um banco, do perfil genético de todos os que de alguma forma já foram envolvidos em crimes desse tipo. Isso, exatamente. Isso aí dá uma folguinha a mais no trabalho, quer dizer, de repente eu posso pegar uma coisa aqui que o criminoso já está bem ali, a gente trabalhando com essa expectativa, parece que o trabalho sai mais fácil. É uma perspectiva interessante porque, por exemplo, nós temos vários casos em que a gente coletou o vestígio de local de crime, mas a gente não sabe quem é o suspeito. A gente não tem ideia ainda de quem é o suspeito. Então, a partir do momento que a gente insere esse resultado, a gente pode determinar a autoria de alguém que a gente nem imaginava ser. É interessante, interessante. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre os trabalhos do Instituto de Genética Forense e estava falando nessa possibilidade de ter o perfil e não encontrar o suspeito. Mas isso é uma coisa comum? Muito comum. Muito comum porque muitas vezes a gente tem aquele local de crime e a gente ainda não sabe quem é o autor do delito, não há ainda um suspeito. Mas também a gente tem a possibilidade de fazermos esse confronto com o suspeito de acordo com a investigação. Conforme a investigação vai avançando, surgem os suspeitos. Às vezes pode ser que aquele suspeito ele tenha alguma correlação com o crime, às vezes não. Então também tem essa perspectiva de conseguir direcionar a investigação policial. Certo. Não tem crime perfeito não, né, Cristiane? Não, não existe crime perfeito. Quando a gente fala de local de crime, aí a gente precisa falar também sobre a preservação e isolamento desse local. Porque a partir do momento que a gente tem essa preservação e isolamento do local, a gente consegue preservar aqueles vestígios nas posições que eles deveriam se encontrar para serem analisados. Isso. Então, quando ocorre um crime, sempre ocorre uma troca de material entre o suspeito e a vítima, entre a vítima e o local, entre o local e o suspeito. E o trabalho do perito criminal de local de crime, que é aquele perito criminal que tem maior contato com a população, é exatamente isso. Ele faz essa busca dos vestígios em local de crime
E o exame de DNA é apenas um dos exames disponíveis, porque ele pode trabalhar com a coleta de impressão digital, ele pode trabalhar com a pesquisa de sangue, ele pode trabalhar com a documentoscopia. Então, dependendo daquele crime, por isso nenhum crime é igual ao outro, né? Ele vai analisando aqueles vestígios e encaminhando para os setores. Certo. Agora tem que combinar, por exemplo, com a população, com as pessoas, que elas não Sim. devem circular por uma área de crime, né? Porque a curiosidade da gente acaba atrapalhando o trabalho de vocês. Exatamente. Essa é uma campanha muito importante, porque através da preservação e isolamento do local de crime, a gente vai garantir que o trabalho do perito criminal ele seja feito da melhor forma possível. É verdade. A gente, quando você fala isso, eu já estou me sentindo assim dentro do CSI, do Criminal Minds, eu adoro esses programas, eu já fico imaginando como é que a coisa acontece, né? Aqui nós temos equipe especializada, quer dizer, o pessoal daqui já faz esse trabalho como deve fazer? Faz. A equipe ela já é treinada e capacitada para realizar esses exames. Os institutos, dentro das suas especialidades, eles têm a capacidade técnica, o preparo técnico para poder desenvolver todos esses tipos de exames que são comumente vistos nessas séries televisivas. Pois é, porque a gente se encanta com o trabalho que é feito lá, né? Durante esse tempo todo, teve algum que você pode dizer que é sempre, esse aqui deu mais trabalho, esse aqui a gente quase não consegue identificar? Tem alguns com certeza mais trabalhosos, né? Tem, nós utilizamos muitas técnicas diferentes de acordo com o material. A gente tem um tipo de exame que se chama DNA de contato. É aquele DNA que a pessoa tocou naquele objeto e depositou pequena quantidade de material genético ali. Então, trabalhar com esse tipo de material para a gente é um grande desafio, porque exige uma capacidade técnica maior, uma sensibilidade maior de coleta, um olhar muito mais apurado por se tratar de material mais exíguo. Mas a gente dispõe de tecnologia para isso. Nem sempre a gente consegue obter esse resultado, mas quando a gente tem quantidade de material suficiente é possível, porque hoje a sensibilidade do que nós dispomos hoje é muito grande. Teve algum caso assim que vocês precisaram de ajuda, por exemplo, de outro estado, de outros profissionais, porque a coisa estava complicada demais? Essa interação ela sempre acontece. A gente já vinha desenvolvendo esse trabalho anteriormente, então a gente tem esse contato com os peritos dos outros estados e isso é muito natural. Se a gente tem algum tipo de caso em que a gente sabe que um outro estado também já passou por determinada situação semelhante, sempre ocorre essa troca de informações, mas a tecnologia utilizada é a mesma. Eita. Quando acontece no interior do estado, por exemplo, aqui na capital vocês podem ir logo lá, recolher todo o material que é necessário, às vezes já houve, como você disse, a cena do crime já foi alterada, aquela coisa toda. Mas e quando acontece longe daqui, não fica mais complicado ainda? Esse é um problema que a gente precisa sanar, que é a interiorização da perícia criminal no nosso estado. Nós temos a possibilidade desse material ser encaminhado para o Instituto de Genética Forense. Então, nos casos de crimes que ocorrem no interior do estado, esse material deve ser remetido para o Instituto de Genética Forense. Quer dizer, vocês não vão lá, ele é remetido para cá, Nós isso? vamos, se houver alguma necessidade, mas geralmente o material já é coletado e encaminhado. Existe essa possibilidade de interiorização do Instituto Sim, Forense? há uma proposta da Superintendência de Polícia Técnico e Científica de ampliar os serviços da perícia no interior do estado, através dos institutos de criminalística e Instituto Médico Legal. Hoje nós já temos Imperatriz, temos Chimon, temos Caxias. Então, a proposta é justamente a gente conseguir levar a perícia onde não é possível ser realizada hoje pelo perito criminal, que é o profissional que tem a capacidade técnica de ter esse olhar apurado para os vestígios do local de crime. Porque se a gente imaginar essa infinidade de materiais que a gente encontra ali, cada material ele deve ser coletado de uma forma adequada, armazenado, acondicionado. Então, quem tem esse olhar crítico para isso é o perito criminal. É o perito criminal, né? Que ele já lida no dia a dia com aquilo. Isso, Mas exatamente. todos vocês precisam ter um olhar assim muito treinado, muito específico para olhar o chiclete de novo. Para olhar um chiclete e encarar aquilo como uma prova, né? Exatamente. Porque no nosso caso a gente olharia o chiclete e ainda ia empurrar para ninguém não pisar. Exatamente. Mas para vocês ele é uma prova, precisa ter Sim. toda uma sensibilidade e uma capacidade de olhar voltada especificamente para aquele ato, né? Sim, nós tivemos um exemplo de um local de crime que o suspeito ele deixou um chinelo no local de crime. E nós conseguimos obter o perfil genético desse suspeito no chinelo e inserimos no banco de perfil genético.
Gente, como é que ele imagina? Como é que este bandido vai esquecer o chinelo no local do crime, né? Exatamente. É como, não tem crime perfeito, é verdade. Não tem. E você, Cristiane, gosta de fazer o que dentro desse emaranhado todo? Eu adoro meu trabalho, eu sou suspeita para falar porque eu admiro muito o trabalho da perícia, então é um trabalho que nos dignifica a cada dia a gente conseguir dar essa resposta à sociedade, porque a gente está aqui para isso. Eu imagino que deve ser um trabalho fascinante, sabe? Eu acho, olhando de fora, eu acho fascinante. Eu não sei como é que a coisa se desenvolve lá, mas para mim é um trabalho assim, fantástico, através de um indício qualquer, dar uma resposta por um crime que às vezes é tão grande. Mas olha, só me resta desejar a vocês parabéns, dizer que esse trabalho continue. A gente estava precisando, claro, né? Agora a gente não tem mais que sair daqui para ir para outro estado, para pedir ajuda em outro estado. A gente já pode fazer sozinho o nosso dever de casa. Obrigada, nós estamos à disposição e mais uma vez queremos agradecer essa imensa oportunidade que nos foi dada. Ok, obrigada e bom dia a você. E você já sabe que tudo isso que a gente discute aqui fica à sua disposição no nosso site. Acesse, qualquer uma das entrevistas vai estar lá à sua disposição. É oal.ma.leg.br/TV, nas nossas redes sociais, na nossa página do rádio, tudo bonitinho lá para você. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!